pessoal, tudo certinho com vocês? Para quem ainda não me conhece, me chamo Joslaine, sou nutricionista e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre atividade física no diabetes. Como cuidar, o que precisa ter atenção, quais os cuidados que a gente precisa ter com o uso da insulina, se você faz o uso dela, né? Se você não faz, se você tem um diabetes tipo 2, como que você precisa ter atenção com relação a isso. E se você é mamãe aí de um diabético, fique muito atenta, porque a gente precisa ter alguns cuidados aí com relação ao uso da insulina, ao tempo, enfim, a todo esse processo aí de atenção relacionado à atividade física, alimentação e uso da insulina, ok? Fica aí comigo que você não vai se arrepender. Bom, para começar a nossa conversa, o que a gente precisa ter uma atenção assim significativa com relação à atividade física? Ela é fundamental para quem tem diabetes, independente do tipo de atividade física que você vai fazer ou ainda da intensidade da atividade física que você vai fazer. O que é muito importante a gente ter ideia? Que toda e qualquer atividade física precisa estar direcionada e relacionada com a alimentação equilibrada e também com o uso correto da insulina. Então, essas duas coisas devem estar amarradas à atividade física. E é muito importante, é fundamental que eu converse aqui com vocês para dizer que não é o que você vai consumir, mas o horário que você vai consumir, a quantidade que você vai consumir e principalmente prestando atenção em como está a ação dessa insulina, como que está a insulina ativa ainda no seu organismo. Então, todos esses pontos são pontos fundamentais para serem observados quando a gente vai praticar algum tipo de atividade física, certo? E é realmente algo muito importante para a gente cuidar, para a gente ter atenção, para a gente realmente conseguir fazer um direcionamento maior e ter realmente os benefícios aí do controle da glicemia, certo? Bom, já existem vários estudos que relacionam aí o cuidado da atividade física diante do paciente diabético. E aí o que eu tenho que colocar para vocês é mais ou menos uma intenção de cuidado, né? A atividade física, ela entra nesse papel de atenção de cuidado. Ela entra nessa questão de pilar pro tratamento do diabetes. Então, ele faz parte, né? Toda e qualquer atividade física, ela está integrada ao tratamento. Então, não é assim, se eu gostar, eu pratico. Não, é importante que exista um movimento, que exista um estímulo, né? E isso é importante e fundamental para todas as idades. E aí a gente precisa ter um conhecimento de qual é o tipo de diabetes que você apresenta e qual é a produção, a qualidade, a quantidade de insulina que você utiliza e se isso muda no decorrer da atividade física, tá? Você que usa insulina sabe que existe aí a sua sensibilidade à insulina. E quando a gente fala de atividade física, essa sensibilidade à insulina, ela pode mudar, ela pode variar. Até porque tem também uma busca basal aí pelo açúcar do sangue enquanto você está praticando atividade física. Então, a quantidade de insulina que você vai utilizar pode variar, tanto para mais quanto para menos, e isso vai depender da sua individualidade e do seu monitoramento, como isso se comporta no seu organismo, como o seu corpo ainda produz insulina ou se ele não produz insulina, se você precisa fazer todo esse monitoramento, todo esse amparo de fora com o uso da insulina, né, exógena, né? Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento de como está, né? E como que a gente vai aprender isso? Na prática, né? Conforme
conforme você vai fazendo o exercício físico, monitore a sua glicemia anterior à atividade física, monitore a sua glicemia ao término da atividade física, para ter uma ideia de como foi o efeito desse exercício aí na sua rotina, né? Para conseguir ter uma ideia se a sensibilidade à insulina muda conforme você pratica atividade física, tá? Para quem tem o diabetes tipo 2, isso é fato, gente. Numa atividade assim moderada, né? Já tem estudos que falam que a gente consegue aí diminuir essa resistência à insulina em até 56%. E se for uma atividade de força, se for uma atividade de alto impacto, né, uma musculação, algum exercício mais pesado, isso pode ser diminuído em até 85%. Então é uma quantidade muito significativa, né? A gente precisa ter uma ideia do quanto isso pode ser benefício aí para a sua saúde. E quando a gente fala de pré-diabetes, mais ainda, né? Então, pré-diabetes é aquela condição em que ainda você não desenvolveu o diabetes e a atividade física, ela entra exatamente para diminuir essa resistência que o teu corpo está tendo à insulina, que é isso que normalmente acontece no diabetes tipo 2. Então, é algo assim fundamental para controle e para remissão de um diagnóstico, digamos assim, para você evitar que você chegue ao diagnóstico aí do diabetes. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho mais com as mamães aí de crianças que têm diabetes, né? Eu tenho observado que é muito importante a gente esclarecer uma comunicação muito clara com os profissionais da saúde e a família, né? Cada vez mais a gente observa que existe uma necessidade de educar a família em diabetes, né? Quando a gente fala assim, educação em saúde, né? A gente precisa conversar e organizar a família no sentido de acontecer essa educação em diabetes dentro da família. Isso a gente tem observado muito. E quando a gente fala de atividade física, mais ainda, né? O que a gente observa? Muito, né? É muito comum acontecer a queixa de que meu filho começa a fazer uma atividade física e ele fica extremamente desanimado, desmotivado, tem queixa de fraqueza, tem queixa de cansaço, preguiça de fazer essa atividade física, e quando insiste em fazer atividade física, acaba tendo um quadro de hipoglicemia, né? Quer dizer, baixa demais esse açúcar no sangue. E aí, gente, o que a gente precisa entender desse processo todo, né? Se a glicose não está chegando onde ela tem que chegar, quer dizer, se ela não sai ali do sangue e ela não chega na musculatura, a sensação vai ser de cansaço, vai ser de fadiga. Então é muito importante que você, mãe, observe qual foi o horário da última refeição anterior a essa atividade física, né? E o quanto de insulina ainda está ativa no momento dessa atividade física. Porque duas coisas podem acontecer. Pode acontecer a falta de nutriente, quer dizer, a quantidade de alimento que essa criança consumiu foi insuficiente para a prática dessa atividade física, ou ainda a quantidade de insulina que foi aplicada pode não estar sendo suficiente para a prática daquela atividade física, que vai exigir, né, uma captação maior de açúcar do sangue, de glicose do sangue, para suprir as necessidades no momento dessa atividade física. Então, nem sempre
para quem tem aí o diabetes tipo 1 e depende da insulina, nem sempre vai precisar de menos insulina. É muito importante a gente avaliar isso, tá? Muitas vezes acontece uma distância muito longa da última refeição para o horário daquela atividade física, o que acaba sendo então uma quantidade de calorias ali insuficiente para aquela prática, quer dizer, o quanto essa criança comeu e a distância, né, o horário que ela fez a refeição e o horário que vai ser a prática da atividade física não estão batendo. E aí isso pode interferir no desempenho, pode interferir no cansaço e pode sim chegar a uma hipoglicemia. E nem sempre significa que a quantidade de insulina então precisa ser reduzida, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam, se deu uma hipoglicemia quando foi fazer atividade física, eu tenho que diminuir a insulina naquele momento. E nem sempre é isso, tá? A resistência à insulina diminui sim com a prática de atividade física. Mas no diabetes tipo 1 e aí na criançada, mamães e papais e família, fiquem muito atentos porque pode estar relacionado com a distância da última refeição. E é esse o alerta que eu quero deixar, que a gente precisa ficar muito atento, né? A gente precisa pensar em todas as possibilidades e fazer uma análise real do que está acontecendo com aquele resultado, o porquê que deu a hipoglicemia, né? O porquê que aconteceu essa queda na glicemia. Será que foi o excesso da insulina ou será que foi a falta dela diante da distância ali da refeição e que eu precisaria manter aquela mesma quantidade de insulina, mas eu preciso de mais nutriente para a prática? Sempre a gente precisa lembrar disso. Toda vez que eu gasto mais, eu preciso de mais. Isso é fato. Pensa assim, gente. Para eu manter uma glicemia legal ali na minha rotina, você que usa insulina sabe que você vai precisar de uma quantidade X de insulina, certo? Quando você passa a gastar mais energia porque você deixou de estar num estado de atividade de rotina e passou ao início de uma atividade física, automaticamente você precisa de mais para manter aquela mesma situação, para manter aquele mesmo equilíbrio. Então essa análise é uma análise muito importante da gente fazer aí no seu baixinho, aí no seu filho, para a gente conseguir identificar o quanto precisa, né? Muitas vezes a gente aumenta a quantidade de calorias, a gente chama de uma refeição pré-treino, né? Uma refeição antes da atividade física. E nessa refeição que antecede a atividade física, ela vai precisar ser metabolizada e absorvida. E se você faz o uso da insulina de uma forma contínua, você vai precisar de uma quantidade de insulina para aquele momento, para que essa glicose, para que esse açúcar que vai chegar no seu sangue depois da digestão desses alimentos, seja realmente encaminhado até todos os tecidos do corpo onde está precisando de energia para suprir essa necessidade, esse gasto que está acontecendo na atividade física. Então isso é algo muito importante, certo? Então a gente precisa analisar tanto a redução da resistência à insulina, a distância com que um alimento está da prática da atividade física e o quanto ainda tem de insulina ativa naquele momento da prática da atividade física, que pode variar de dia para dia, de horário, se a criança vai fazer de manhã uma educação física, ou se é uma natação, se é uma corrida, se vai andar de bicicleta, se vai brincar no parque, enfim, a intensidade dessa atividade física também vai influenciar. E para a gente saber como o corpinho aí do seu filho vai se comportar, é muito importante que você monitore,
que você avalie quanto está essa glicemia antes e quanto está essa glicemia depois. E não perca o controle, não desista desse cuidado, né? A maior parte dos casos aí das complicações do diabetes com a prática de atividade física em crianças está relacionado com a cetoacidose, que é quando o corpo do seu filho precisa tirar de outras fontes, né, de nutrientes do corpo, energia para suprir as necessidades desse corpo. E muitas vezes isso libera aí corpos cetônicos. O que é isso, gente? Deixa o sangue mais ácido. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Não é simplesmente deixar de aplicar uma quantidade X de insulina quando acontece uma hipoglicemia. Eu preciso analisar o contexto como um todo, porque pode acontecer um quadro, uma complicação aí, porque o corpo não está conseguindo, não está sendo suprido de toda a necessidade que ele precisa. Então a gente realmente precisa ficar muito atento a isso para não complicar ao invés de solucionar, né? Então é muito importante que a gente analise, tá? E de fato, gente, isso é indiscutível. Para o controle do açúcar no sangue, para uma maior qualidade de vida, a atividade física é algo assim fundamental e tem uma importância muito grande aí na qualidade de vida do teu filho, na sua qualidade de vida, enfim, tá? Então fiquemos atentos às crianças. Por que eu tô colocando esse alerta? Porque quando se tem diabetes na infância, normalmente, né, na grande maioria dos casos, é um diabetes insulino dependente, quer dizer, é um diabetes tipo 1. E a gente precisa ficar atento a esses detalhes para não tomar uma conduta errônea, né, errada, que vai levar à fadiga, que vai levar ao cansaço, que vai levar à desistência de uma atividade física e que pode levar a um quadro de hipoglicemia. Então a gente precisa ficar muito atento a isso e conhecer o que realmente está acontecendo, tá? E de fato, gente, é algo que é importante de ser estimulado para que o jovem, para que o adolescente, para que a criança não seja desestimulado a prática da atividade física, né? Atividade física é algo que cada vez mais precisa ser estimulado, né? E a gente já sabe que o uso correto da insulina, uma alimentação na quantidade que precisa, né, no equilíbrio que precisa para o dia a dia, e a prática da atividade física é algo que vai auxiliar muito no controle do diabetes, né? Então isso é muito importante. E para a gente conseguir ter um controle, um cuidado, uma conduta adequada, é algo assim fundamental essa atenção, conhecer o que pode estar acontecendo, para não prejudicar ao invés de trazer um benefício, né? E acaba levando aí a uma desmotivação, aí a uma desistência quando não se consegue fazer esse controle de uma forma eficiente. Então é algo que a gente precisa conversar e organizar aí na rotina para que a prática da atividade física não seja uma desistência por achar que pode estar trazendo algum malefício aí ao invés de benefícios, tá? Então, algo assim fundamental e que vai envolver a parte social, a parte de interação, a parte comportamental do seu filho. Que quando a gente fala de diabetes, a gente não pode esquecer disso, né? A gente precisa ficar muito atento a isso. Se eu tenho diabetes e eu tenho um convívio social e a criança, isso é para a criança, isso é fundamental, né? Na rotina, na escola, nos amigos, na família, é muito importante que eu saiba organizar essa parte comportamental junto de todos os cuidados, né? Mais atrás eu falei de educação em saúde, né? Educação em diabetes, a importância de conversar com a família com relação a isso, né? É fato, a gente precisa ter uma atenção, a gente precisa ter um cuidado, a gente precisa ter controles diferenciados com relação
ao diabetes e à família. Todos precisam saber, né? O pai, a mãe, os irmãos, até para que se consiga agir da forma correta num momento de imprevisto, né? Num momento em que está tendo a necessidade de uma correção de glicemia ou no momento que está tendo a necessidade de ofertar algum tipo de alimento porque a glicemia baixou demais, o açúcar no sangue está muito lá embaixo. Então isso é muito importante que a gente organize dentro da família, né, para que todos fiquem motivados para esse controle. Porque assim, gente, o que a gente já observou, o que a gente tem assim muito comum aí no consultório e na conversa entre as famílias, é que quando a gente entra num quadro de super proteção, onde só uma pessoa domina, onde só uma pessoa entende o que está acontecendo, os outros membros da família vão agir com descuido e até mesmo uma certa indiferença àquela situação. E isso só vai comprometer o quadro metabólico e o controle aí do seu filho e da sua filha. Então, super proteger, querer dominar a situação sozinho, né? Nesse controle, seja o pai, seja a mãe, a tia, seja quem for, querer tomar conta da situação só, isso só vai fazer com que os outros tenham uma atitude de descuido, né? E isso não vai ser positivo para a saúde, para o controle, né? E para todo o resultado que se possa ter do diabetes aí no seu filho. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso, né? Que a gente converse, que as dúvidas sejam esclarecidas, né? Num momento de uma prática de uma atividade física, que a gente saiba como conduzir essa atividade física, que a gente tenha um horário de refeição com alimentos compatíveis com a atividade que vai ser realizada, né? Que a quantidade de insulina necessária para aquele momento seja aplicada, né? E se precisar fazer uma correção após o treino, após o término da atividade física, que seja feita de uma forma adequada, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente conseguir ter realmente um bom resultado, para a gente conseguir ter aí uma atenção, um cuidado especial aí com o seu diabético, né? E é algo que realmente vai fazer diferença para a qualidade de vida. Gente, a atividade física, ela não traz só um equilíbrio, aí um controle do açúcar no sangue. Ela traz uma liberação de uma série de hormônios que estão relacionados à sensação de prazer, à sensação de satisfação, né? Vai com certeza envolver a parte da autoestima, porque se você tem ali a prática de uma atividade física, você consegue controlar melhor o peso, você consegue controlar melhor a própria alimentação, né? Os seus horários de atividades, independente do horário do dia, vai ser uma atividade mais produtiva. As pessoas falam assim que rende mais, né? Parece que eu tô rendendo mais. Isso é muito importante. Imagina essa sensação numa criança, imagina essa sensação no seu filho, né? É uma sensação de prazer, é uma sensação de estar ativo, de estar produtivo. Então, isso é algo que faz a diferença no dia a dia. Com certeza, isso faz um direcionamento muito eficiente, tá? Em toda a rotina aí da sua criança, né? E isso com certeza influencia até no rendimento escolar e sem contar, gente, na interação, né, com os outros, na interação com os colegas, numa educação física. O professor fica mais seguro em monitorar essa criança, porque ele sabe que ela tá tendo um controle ali muito maior, não tem um risco de passar mal, não vai ter um desconforto, né? Então, tudo isso faz parte dessa questão muito importante que é essa parte comportamental. Se eu
tenho essa parte social, né, essa questão psíquica controlada, isso é algo que com certeza estimula para um resultado muito mais positivo, né? E o emocional, ele com certeza vai ter um rebote aí de positividade para o tratamento, para a qualidade de vida, para a autoestima, né? Para todas essas outras questões que vêm amarradas a um bom controle. E que todos da família saibam disso é algo assim fundamental, para que não aconteça um descuido pela falta de conhecimento. Para que você, mãe, não tenha medo, de repente, de aplicar uma dose de insulina, ou ainda de oferecer um alimento mais específico antes da prática da atividade física, para que realmente essa criança tenha energia, tenha força para conseguir fazer uma prática realmente eficiente. Então, são informações que atualmente vão interferir aí no comportamento e no controle dessa doença na vida do teu filho. Então isso é realmente fundamental, né? A gente já sabe, a gente já tem essa informação muito clara, muito efetiva com relação ao tratamento do diabetes. Então assim, atividade física é algo que deve fazer parte da rotina. E uma coisa muito interessante, né, que a gente precisa conversar, é que existe uma influência da frequência com que essa atividade acontece. Quanto mais frequente for, mais controle, maior é o controle do diabetes. Então, é algo que faz uma relação muito próxima com o controle. A frequência com que você vai se exercitar ou com que você vai estimular o seu filho a uma atividade física, a constância disso, ela vai trazer também resultados muito positivos. Então, é algo assim que precisa, né, fazer parte aí da sua rotina para a gente evitar aí que as complicações do diabetes aconteçam de formas negativas aí na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, né? E que a gente sabe que tem algumas complicações aí que podem ser seríssimas, né? E que realmente precisam do nosso cuidado, da nossa atenção, tá? Então, é algo que a gente precisa realmente conversar bastante. Muito bem. E aí, para finalizarmos a nossa conversa, eu quero amarrar todas essas informações da importância da atividade física na vida, na rotina do seu filho, com essa questão escolar, né? Muitas vezes a gente escuta as mães se queixando de que os professores pedem que seja oferecido um atestado para liberar o filho da atividade física, porque toda vez que ele vai fazer atividade física, ele acaba passando mal, né? Então, para liberar o filho da aula de educação física. E aí, gente, o que a gente tem colocado cada vez mais firme, cada vez mais forte nesse sentido, é que essa liberação, ela não precisa acontecer. O que na verdade a gente precisa organizar junto da escola e junto da família é exatamente essa adequação da refeição, do horário da refeição para o horário da prática da educação física, associado ao uso correto da insulina, né? E isso acaba se tornando algo assim fundamental. Algo que vai fazer diferença nessa convivência social da criança e nessa interação. Tem crianças que ficam extremamente desgostosas de não poder fazer a prática dessa atividade física. Tem criança que não gosta mesmo, a gente sabe que acaba se desmotivando, que já cansou, que não quer, que não tá nem aí, mas tem criança que gosta muito e não consegue. E pior, tem criança que depois, né, da atividade, depois da aula de educação física, não consegue ter uma outra aula, porque aí fica sonolento, fica fadigado,
a glicemia baixa demais e até que tenha aí uma recuperação, uma recomposição, acaba comprometendo toda a atenção dessa criança nas aulas posteriores a essa prática, quando não se tem isso de uma forma equilibrada, organizada, junto da família e da escola. Então é muito importante que a gente tenha também essa conversa, né? Vá até a escola do seu filho. É importante que todos saibam que o seu filho tem diabetes e que precisa de uma atenção diferente nesse sentido, né? É muito importante que exista essa conversa, não só no sentido de que precisa cuidar para que a criança não fique muito tempo sem comer, ou precisa cuidar para que essa criança não coma qualquer coisa oferecida por qualquer pessoa. Não nesse sentido, mas no sentido de que está acontecendo um controle e que a gente precisa direcionar, a gente precisa ter uma atenção com o aprendizado associado ao controle da doença do teu filho, né? E sim, o aprendizado pode ser prejudicado se a gente não tiver essa atenção, se a gente não tiver esse cuidado, né? Eu tenho aqui um relato, que eu até posso colocar o estudo aqui depois para vocês. Mas a mãe colocou o seguinte, que a minha filha transferiu várias vezes de escola. Não queria frequentar mais a escola. Olha que triste, né? Observei que a alfabetização foi prejudicada e as notas pioraram. Eu fazia reunião com os professores, mas eu não sentia muito interesse dos mesmos. Eles queriam apenas o atestado médico para liberação da aula de educação física, que era o que eu tinha colocado para vocês aqui, né? Que existe muito isso. E aí ela coloca mais aqui, a alfabetização foi prejudicada, tem dificuldade de aprender. O meu marido já fez até teste de quociente intelectual nela e o resultado foi normal. Os professores ajudam na supervisão do lanche, mas eles reclamam que ela dorme sentada na carteira. Quer dizer, tem algo aqui que não estava com um monitoramento eficiente. E existe sim uma preocupação de quem não conhece, né? É melhor que ela não faça então. Se ela não fizer, a gente não corre o risco de que ela passe mal, né? E por conta de um controle inadequado, isso pode ser realmente uma realidade aí para você, pai, para você, mãe, e isso não precisa ser assim. Você pode dominar, né, a doença do seu filho. A gente só precisa aprender como fazer de fora aquilo que o corpinho dele não faz mais sozinho por ele ter o diabetes. Então a gente precisa ter essa interação, essa atenção e contem comigo. Se vocês precisarem de algo mais aprofundado, a gente consegue incluir isso na sua rotina, né? Acompanho, tenho muitos vídeos aqui gratuitos para vocês e de vez em quando a gente lança alguns cursos aí que vocês podem se aproveitar de todo esse conhecimento para a rotina, para a qualidade aí de vida do seu filho e para a gente conseguir realmente dominar isso e trazer todos os benefícios da qualidade de vida, que é um bom controle aí da doença do seu filho. Tá certo, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui no meu canal. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima!